Olá, sétimo ano, preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington. A aula de hoje, aula de número 51. Vamos a ela então. Parte 2, nós fizemos a parte 1 do conteúdo de potenciação de números racionais e agora estaremos na aula 51 com a parte 2. Aula 50, parte 1, aula 51, parte 2. Potenciação de números racionais. Temos por objetivo na aula de hoje calcular potências de número racional. Esse é o objetivo. Quando vocês chegarem no final desta aula, vocês têm que verificar se conseguem calcular as potências com números racionais. Base racional e expoente inteiro negativo. A base, que é aquele número de baixo, agora ele vai ser um racional, e o expoente vai ser um número inteiro, mas um número negativo. Como que nós vamos fazer isso? Relembrando, qual a fração inversa? Para facilitar, a gente relembra a fração inversa, que vai facilitar muito quando a base for um número racional e a potência for um número inteiro negativo. Então vejam só, qual a fração inversa de 3 meios? Fração inversa de 3 meios, nós vamos inverter numerador e denominador. Então, o 2 que está embaixo vai para cima e esse 3 que está em cima ele vem para baixo. Então, a inversa será 2 terços. 2 terços é a inversa de 3 meios. Qual é a inversa de 1 quinto? A inversa de 1 quinto, invertemos numerador e denominador e temos 5 dividido por 1. 5 dividido por 1, ou 5 sobre 1, 5. Então, a inversa de 1 quinto será 5. Ok? Compreenderam? Acredito que sim. Próxima, a inversa de 8, qual vai ser? Lembrem-se, qual o denominador que eu tenho aqui de um número inteiro? Denominador sempre é 1, então eu vou inverter, numerador vira denominador e denominador vira numerador. Se eu tenho um 1 aqui embaixo do 8, o 1 vem para cima e o 8 vem para baixo. Simples assim, coloco um número 1 embaixo e inverto daí. Então, a inversa de 8, 1 oitavo. Relembrando ainda, transformar número decimal em uma fração. Número decimal são aqueles com vírgula, tá? Para quem está mais desatento aí. Está aqui o nosso exemplo de decimal. 6 décimos, ou 0,6. Como que eu faço? Escrevo 6 em cima, o número sem a vírgula, e embaixo eu vou colocar base 10, número de base 10. Como que eu vou saber se eu coloco 10, o 100 ou 1000? 0,6. Tem quantas casas após a vírgula? Apenas uma. Se ele tem apenas uma casa após a vírgula, então embaixo eu coloco 10, apenas um zero. Uma casa decimal, um zero. Duas casas decimais, se fosse o caso, seriam 2 zeros. Então, o 0,6 é a mesma coisa que 6 sobre 10. 1,45 ou 1 inteiro e 45 centésimos. Escrevo o número sem a vírgula, 145 neste caso, e embaixo, que número eu vou pôr? Sempre valores de base 10. Duas casas decimais, 2 zeros. Com 2 zeros, ponho embaixo o 100. Então, 1,45 é o mesmo que 145 sobre 100. Ok? Captaram? Espero que sim. Olha só, uma casa decimal, apenas um zero. Duas casas decimais, 2 zeros. E agora esse caso. O que vai acontecer com base racional e expoente inteiro negativo? Veja só. Base racional, uma fração, o expoente é negativo. Uma novidade a vocês. Bem simples, bem tranquilo, bem fácil se vocês já sabem fazer a fração inversa. O que vocês farão? Se a base é racional e o nosso expoente é negativo, nós iremos inverter a fração. O 5 que está embaixo vem para cima, o 2 que está em cima vem para baixo. Numerador se torna denominador e denominador se torna numerador. Quando eu faço essa inversão aqui na fração, automaticamente eu vou inverter o sinal do expoente.
Se o meu expoente era negativo, ele fica positivo. Então, sempre que eu tiver aqui um expoente negativo e eu inverter a fração, o meu expoente fica positivo. Aí eu acabo com o problema desse menuzinho ali, tá? Inverto a fração, inverto o sinal do expoente. Simples assim, olha lá. Meio, expoente negativo, ou melhor, menos 2, expoente negativo. E aí a gente vai tornar ele positivo invertendo a base. Então, invertemos a base, que é a fração. E aí a base vai ficar, em vez de 2/5, 5/2. 5/2 elevado ao quadrado, expoente positivo desta vez. Outra vez, expoente negativo. Negativo está lá, o nosso expoente, invertemos a base. O 5 que era denominador se torna numerador, o 2 que era numerador se torna denominador. Vamos repetir os 5/2 duas vezes. O expoente é que comanda a base, o expoente comandou que a base fosse repetida duas vezes. Multiplicação de racionais, multiplicação de fração, que nós já vimos nas aulas anteriores. Fazemos numerador com numerador, de cima com de cima, nesse caso, denominador com denominador, de baixo com de baixo. Então, teremos ali 5, voltar um pouquinho, 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. Então, o nosso resultado do 2/5 elevado a menos 2, 25 quartos. Próximo, mesmo caso. Agora a base aqui é negativa, não tem problema, pessoal. Ela continua negativa quando eu fizer a inversão da nossa fração. Quando eu fizer a inversão da nossa fração, eu só vou trocar o sinal do expoente. Então, o expoente negativo que ali está, invertemos a base, fazemos uma inversão nela. O 10 embaixo veio para cima, o 7 de cima veio para baixo. Veja só, eu troco, eu inverto. E o sinal, ele permanece negativo. O sinal da base permanece negativo, mas do expoente, como eu fiz essa inversão, troquei o sinal do expoente. Portanto, nosso resultado, menos 7/10 elevado a menos 1, é a mesma coisa que 10/7 elevado a 1 positivo. E qualquer valor elevado ao expoente 1 vai dar o próprio valor. Resultado, 10/7 negativo. Este caso, a minha base é um número inteiro. Lembra que tem aquele 1zinho embaixo? Sim, tem aquele 1zinho embaixo. Então, eu imagino que tem aquele 1 embaixo, aí eu vou inverter. Então, o 2, que é inteiro, ele passa a ser meio. Então, como ele vai ficar lá, ó, expoente negativo, invertemos a base, inverteu. O 2 veio para baixo, aquele 1 imaginário que eu tenho embaixo veio para cima. E o expoente negativo se torna positivo. Então, meio elevado ao cubo. Vou repetir o meio quantas vezes? 3 vezes, que é o valor do expoente. Meio vezes meio vezes meio. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 8. Então, o nosso resultado vai nos dar aqui 1/8. 2 elevado a menos 3 resulta em 1/8. Próximo. 1/6 elevado a um expoente negativo 2, 1/6 elevado a menos 2. O menos 2 eu vou inverter, né? Ele é negativo, o expoente, eu vou inverter ali a fração. Então, inverto a base. O 1 que estava em cima veio para baixo, o 6 que estava embaixo veio para cima. Ficou 6/1 elevado ao quadrado. E 6/1 é a mesma coisa que o 6 dividido por 1. E 6 dividido por 1 dá 6. Resultado, 6 ao quadrado, que nos dará 36. Portanto, 1/6 elevado a menos 2, 36. Troca o sinal do expoente, inverte a fração e resolve normalmente. Ok? Agora eu tenho um racional que está na sua forma decimal. Vou transformá-lo em uma fração. Como que nós vamos fazer? Expoente negativo. Transformando base decimal em fração. Como que nós fazíamos? 0,5 é a mesma coisa que 5/10. Olha só, uma casa decimal, 0. Os valores embaixo tem que ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. E tanto 5 como 10
pode ser dividido cada um deles por 5. Então, vou simplificar essa fração, que é os 5 décimos. Simplificando os 5 décimos, dividindo tudo por 5, teremos meio. Portanto, 0,5 é a mesma coisa que meio. Meio é a forma fracionária do 0,5. Meio elevado a menos 2. Tenho que inverter essa fração. Invertendo ela, então, o que vai acontecer? O 2 que estava embaixo veio para cima, o 1 que estava em cima veio para baixo e troco o sinal do expoente. Meu expoente, que era negativo, passou a ser positivo. 2 dividido por 1, 2. E 2 ao quadrado, horas. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Está lá o nosso resultado. 0,5 elevado a menos 2 igual a 4. Ok, pessoal? Fazendo juntos. Tem em mãos o seu material. Seu caderno, seu lápis, sua caneta. Pega o seu material em mãos para a gente fazer essa. Vamos lá. Para copiar o exercício, por gentileza, pausem o vídeo. Após vocês terem resolvido ele, copia, resolve, aí você despausa o vídeo, clica lá e continua assistindo normalmente para verificar se acertou ou errou essa questão. Então, copiem por gentileza esse exercício, tentem resolvê-lo, pausa o vídeo e volta o vídeo depois para verificar a correção. Ok, pessoal? Então, pausando o vídeo lá. Solucionando então, nós temos 1/5 elevado a menos 1. Vamos inverter a fração. Invertendo 1/5 fica 5. Qualquer valor elevado a 1 é ele mesmo. Então, 1/5 elevado a menos 1 igual a 5. Espero que tenha acertado essa primeira, pessoal. Próxima. 2/3 negativo elevado a menos 2. Vamos inverter a fração para que o nosso expoente fique positivo, já que ele está negativo. Olha lá, expoente negativo, vai ficar positivo. Inverti a fração. 3 veio para cima, 2 veio para baixo na fração. E troquei o sinal de negativo para positivo. Vou repetir o menos 3 meios 2 vezes. Lembrando, pessoal, menos com menos, mas não esqueçam, menos com menos mais, aquela tabela que vocês tinham de sinais. 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Portanto, menos com menos deu mais, resultado final, 9/4. Próximo. Menos 3 meios elevado a menos 3. Vou escrever o 35, que é o 3,5, sem a vírgula. Então, escrevo 35 e divido ele por 10. Por que eu vou dividi-lo por 10? Ora, vou dividir ele por 10 porque ele tem apenas uma casa decimal. Então, menos 3,5 é a mesma coisa que 35 dividido por 10. Esse dividido por 5 que ali está é a simplificação do 35 décimos. Tanto 35 como 10 podem ser divididos por 5. 35 dividido por 5, 7. 10 dividido por 5, 2. E continuou negativo. Fazendo agora a inversão dos 7 meios, ele se torna 2/7 elevado ao cubo. Vou repetir o 2/7 negativo 3 vezes. Repetindo ele 3 vezes, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Manteve o sinal negativo. Aquela regrinha que a gente viu nas aulas anteriores. Base negativa e expoente ímpar. Resultado negativo. Terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido, entendido, acertado as questões que nós fizemos juntos. Mas lembrando sempre que vocês têm as atividades para fazer em casa. Faça essas atividades que vai ajudar muito na compreensão do conteúdo. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.